Meus irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todas e todos os ouvintes do programa A Voz Anglicana, dirigida pelo nosso irmão reverendo Cláudio Linhares. Quero lhes convidar para uma breve leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos 31 a 35. É assim que se lê. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras que acabamos de ouvir, proferidas pelo Senhor Jesus Cristo, foram as suas palavras de despedida. Ele havia celebrado com os discípulos a ceia pascal, pretendia, depois da ceia, subir o Monte das Oliveiras e lá, no jardim do Getsemane, ali na prensa das olivas, essa é a tradução da expressão hebraica, ali ele colocar-se-ia em oração. Ele sabia que Judas havia saído para tramar a sua traição. Ele o venderia por 30 moedas de prata. Jesus tem consciência destes acontecimentos e, por isso, quando Judas sai, ele diz aos seus discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem. Ora, porque a glória do Senhor Jesus é entregar-se de modo total e absoluto nas mãos do Pai. Como ele sabia o que Judas iria fazer, ele entendia que todo o desdobrar de acontecimentos que se daria a partir dali era irrefragável, era inexorável, necessariamente aconteceria a partir daquele momento. Por isso ele diz acerca de si mesmo: agora foi glorificado o Filho do Homem e também foi glorificado Deus, o Pai, e eu serei glorificado nele e ele o fará imediatamente. Os discípulos não estão entendendo com muita precisão sobre o que Jesus está falando, mas Jesus retoma a palavra e diz: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Aquilo que eu disse para os judeus também é verdade para vocês, porque Jesus sabia que nos próximos minutos, nos próximos momentos, ele estaria sozinho no Getsemane, depois sozinho lá na casa de Anás e Caifás, onde ele seria julgado pelo Sinédrio, depois submetido primeiro a Pilatos, depois Herodes e finalmente Pilatos, novamente, que o encaminha à cruz e à morte. Esse era o caminho que ele teria que fazer sozinho e fez. Mas ele deixa como palavra final, não esta, de que para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir também. Ele deixa um novo mandamento. As suas palavras são estas: um novo mandamento lhes dou. E este mandamento é novo, não porque ele veio depois dos anteriores, como se agora este mandamento se somasse aos outros pré-existentes. Este mandamento é novo porque ele substitui todos os outros mandamentos. Observar este mandamento é o convite de Jesus.
de fato e radicalmente, amar ao próximo é, em essência, o ensino e a vida de Jesus. Mas o que significa amar alguém? Talvez seja esta a pergunta que você esteja se fazendo agora, e eu poderia falar muito sobre este assunto, mas o nosso tempo é pequeno e eu gostaria de sintetizar o que é amar alguém em 3 princípios básicos. Em primeiro lugar, amar significa aceitar o outro do modo e no momento em que ele está. É aceitar quem é o outro, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer triagens. Jesus nunca fez triagem. Jesus amou os publicanos, os pecadores, os pescadores. Jesus amou a mulher que foi flagrada em adultério. Jesus amou a pecadora que lhe lava os pés. Todos os seres foram amados pelo Senhor, e quando ele nos manda amar ao próximo, é para amar a todo aquele que se aproxime de nós, sem escolher a quem amar. Todo encontro é uma oportunidade da afirmação deste amor. Em segundo lugar, Jesus nos disse: ame ao próximo, mas ame ao próximo como eu amei a vocês. Ele nos deu um paradigma, ele nos deu um modelo de amar. E o que é que Jesus fez? Amou de tal maneira que levou estas pessoas ao conhecimento de Deus, à libertação dos fardos, do pecado, da culpa. Amar a alguém é mostrar-lhe o caminho de Cristo, que é de libertação. Como esquecer das palavras do Senhor? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sim, o convite é para que amemos aqueles indivíduos como eles estão, mas também que ensinemos a eles o caminho do Senhor, que é caminho de salvação, que é caminho de cura, que é caminho de libertação das angústias, dos medos, das dores da vida. Em terceiro e último lugar, amar ao próximo como Jesus nos amou e nos tem amado, é sermos capazes também de perdoá-los. Perdoar suas incongruências, incoerências, contradições, falhas e pecados. Jesus disse a Pedro que ele deveria perdoar ao seu irmão 70 vezes 7, ou seja, perdoar muito e infinitamente. E eu acredito que Jesus não disse a Pedro o que ele mesmo não fazia e faz. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, que nos tem perdoado e compreendido, que nos tem abraçado, que hoje mesmo te convida a se reconciliar com Ele, porque Ele tem perdoado você. Nós também deveríamos perdoar ao nosso próximo, porque amar é acolher o outro como ele é e como ele se encontra. É mostrar a ele o caminho da salvação, porque esse é o caminho da sua felicidade, da sua paz, da libertação dos medos, da ansiedade e da culpa, mas conscientes de que, como nós, esses nossos irmãos cometerão erros e pecados, e nós devemos estar prontos para compreendê-los e perdoá-los na jornada desta vida. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude a caminhar segundo a sua santa e boa vontade. Vamos orar? Ó Deus eterno, muito obrigado, Pai, pela oportunidade deste encontro com a Tua palavra e de todos os encontros que, sob esta palavra, teremos com nossos irmãos. Que Tu nos ensines e nos abençoes a aceitar, a encaminhar e a perdoar os nossos irmãos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Paz e bem, meus irmãos.